Pidã, é o último dedo do Parikrama. Lembrando as deidades Sri Sri Radha Gopinata de Murari Gupta, nós vamos cantar Gopinata Kirtan agora. O Kirtan, a canção de Gopinata. Silachara Maharaj, ele percebeu que os devotos estavam aparentemente cansados e apáticos. Aí ele falou um verso. E esse verso quer dizer o seguinte: os nossos corpos não estão doentes, são as nossas mentes que estão doentes. É por isso que você se sente cansado e sonolento durante o parikrama. Você nunca consegue um resultado assim. Então, Silachara Maharaj viu que os devotos estavam cansados, apáticos, sem vontade. E ele falou: o corpo de vocês não está doente, é a mente de vocês que está doente. E se vocês continuarem assim, não vão ter nenhum resultado, nunca conseguirão um resultado. Não podemos ficar apáticos, com a mente cansada. O corpo cansado é uma coisa, a mente cansada é outra. O corpo fica cansado, mas mesmo o corpo cansado, ele consegue escutar Harikatha, ele até gosta, mas não sonolento. A sonolência vem da mente. Então os devotos estavam lá sonolentos e ele falou esse verso aqui, que disse isso. Então Silachara Maharaj, ele canta Gopinata Mama Nivedana Suna. Aí tem aqui o verso que diz o seguinte: ó Gopinata, por favor, ouça a minha oração. Eu sou um materialista e uma pessoa muito má. Eu estou sempre apegado a todos os tipos de desejos e não há boas qualidades em mim. Esse é o verso de oração da canção do Senhor Gopinata. Estou sempre apegado aos desejos, sempre quero mais, mais e mais. Eu sou materialista e uma pessoa muito má. Não tenho qualidades. Como desenvolver boas qualidades? É a pergunta. É necessário ter fé no Senhor Supremo e confiar no Senhor Supremo. Para ter, como que aumentaremos as qualidades, como teremos boas qualidades? Ter fé, confiar no Senhor Supremo. O outro verso diz o seguinte, da mesma canção. Gopinata, como você vai me purificar? Eu não entendo a devoção e a minha mente materialista está absorta na vida material. Eu caí neste mundo escuro. Novamente aqui a canção falando como que eu vou conseguir, como que eu vou me purificar, como que você vai me purificar. Gopinata, estou tão mal que não é possível me purificar. O outro verso aqui fala o seguinte. Gopinata, tudo é a sua ilusão. Não tenho força ou
conhecimento puro, e esse corpo não é livre. Outro verso fala o seguinte: Gopinata, este miserável está constantemente chorando e implorando aos seus pés santos: por favor, dê-me a sua misericórdia. O outro verso fala: Gopinata, você pode fazer qualquer coisa, você tem o poder de libertar pessoas muito más. E existe um pecador maior do que eu? Outro verso fala: Gopinata, você é um oceano de misericórdia. Com pena das almas, você veio para estender os seus passatempos neste mundo. Mais um verso. Gopinata, qual a minha culpa? Todos os demônios alcançaram os seus pés sagrados, mas apenas Vinoda ainda está esperando. Então essa canção foi feita por Srila Bhaktivinoda Thakura. No tempo de Saranga Murari, vivia um brahmana e um grande devoto chamado Saranga Thakur, que servia às deidades de Sri Sri Radha Gopinata. Vou lhe contar esta história brevemente agora. Você pode comprar o livro Sri Navadvipidam Mahatmya, Muktamala, e lê-lo lá no local. Saranga Thakura, ele serviu às deidades por um longo tempo e acabou envelhecendo. No templo de Sarvabhauma Bhattacharya, também o devoto agora está velho e está preocupado por estar sozinho. No templo de Shri Shri Gaura Gadadhar, o servidor Nityananda Prabhu também está sozinho. O servidor de Sri Nityananda Prabhu também está sozinho. É difícil porque nem todos têm a sorte de servir ao Senhor permanentemente. Todos estão caídos no buraco da vida material. Então, quando Saranga Thakura ele ficou muito velho, ele orou às deidades: ó Senhor, eu não vou ficar neste mundo por muito tempo. Posso partir em breve, mas o que acontecerá com o serviço de suas deidades? Quem cuidará disso? Um dia ele foi para a cama preocupado e orando dessa maneira. E à noite as deidades vieram até ele em sonho, dizendo para ele: Saranga, não se preocupe, você terá uma pessoa. Quando você for tomar banho no Ganges amanhã, dê a iniciação à primeira pessoa que você vir e traga-a ao templo. Então, Saranga aqui, o devoto, ele cuidava da deidade, ele estava ficando velho. Como disse aqui Silachara Maharaj, o devoto que cuida de outra deidade também está velho, do templo de Sarvabhauma Bhattacharya. Então, alguns devotos que cuidam da deidade Pujari estão ficando velhos e não tem ninguém para substituí-los.
Mas Saranga orou para a deidade, e a deidade apareceu no sonho para ele e falou: vá tomar banho no Ganges amanhã, e a primeira pessoa que você olhar, dê iniciação para ela. Essa história é muito bonita também. Dê iniciação à primeira pessoa e traga no templo. Ele assumirá a responsabilidade pela adoração de minha deidade. Então, o Senhor desapareceu no sonho. No dia seguinte, Sarangatakura acordou e foi tomar banho no Ganges. Quando ele entrou na água, ele viu uma jangada de bananeira. Naqueles dias, não era a era da ciência, não tinha tecnologia. Então, sempre que alguém era mordido por uma cobra, eles chamavam um curandeiro. Eu lhe disse ontem, quando o senhor Shiva bebeu o veneno que surgiu da agitação do oceano de leite, algumas gotas caíram no chão e entraram em várias espécies, cobras, escorpiões, algumas plantas venenosas, etc. Então, quando alguém era mordido por uma cobra naquele tempo, eles chamavam um curandeiro. E se o curandeiro não pudesse ajudar, eles colocavam o corpo morto em uma balsa e o deixavam flutuando no Ganges, no rio abaixo. Então, quando Sarangatakura viu a balsa, ele viu que havia um menino morto deitado sobre a balsa. O Senhor lhe disse para dar iniciação à primeira pessoa que ele visse. Então, Sarangatakura falou o Hare Krishna Mahamantra no ouvido do menino que estava morto. De repente, o menino abriu os olhos. Ele se levantou e prestou reverências a Sarangatakura, o seu guru. Então, ambos foram ao templo e o menino começou a servir as deidades. Ele tinha cerca de 11 anos ou 12 anos naquela época. Nesse meio tempo, os pais do menino souberam que o seu filho havia sobrevivido. Eles foram ao templo para levá-lo de volta para casa. Mas o menino disse: você me jogou no Ganges, então não sou mais o seu filho, não sou mais o seu Murari, sou o Murari de Saranga, pertenço ao meu guru. Dessa forma, Saranga Murari veio e ficou no templo de seu guru, continuando o serviço das deidades. Então veja só, a deidade escolhe quem vai fazer o serviço para ela. É sempre assim que acontece. Não somos nós. Nós achamos que somos nós que escolhemos as coisas. Ah, eu quero ser pujari, aí você vai ser pujari? Não, você só vai ser pujari se Deus quiser. Se a deidade quiser que você faça puja. Se ela não quiser mais que você sirva a ela vai trocar você. É assim que acontece. Então, Sarangatakura, ele estava preocupado, que estava ficando velho, estava sozinho, não tinha ninguém para cuidar das deidades. E a deidade fez um arranjo. Veja só o que Deus fez.
Ele cantou o Mahamantra Hare Krishna no ouvido do garoto que estava morto, de 10, 11 anos, e o garoto abriu os olhos, voltou à vida. Ele tinha sido picado por uma cobra venenosa, tinha morrido. E como foi dito naquela época, não tinha isso de tomar o soro antiofídico, não tinha isso, não tinha médico, não tinha Instituto Butantan lá. Então o curandeiro foi lá, não conseguiu salvar o garoto morreu, e aí Saranga Thakura deu iniciação para ele, ele abriu os olhos e ele ficou sendo o pujari das deidades. Então, quando o Senhor Supremo quer algo, acontece. No sonho, Saranga Thakura recebeu a informação. Aquele que você olhar primeiro, você dê iniciação, e ele vai ser o pujari, ele que vai cuidar das deidades. Não importa se o garoto estava morto ou não. A primeira pessoa que ele viu foi o garoto morto. E Krishna fez o garoto voltar à vida para poder servir a deidade. Isso acontece sim, isso não é mentira, não é história inventada. Isso está na Escritura, isso é real. Isso aconteceu. Tudo que está na Escritura aconteceu. Tudo que Srilacharya Maharaj fala das Escrituras aconteceram. E uma das ofensas ao Santo Nome é você achar que o que está na Escritura é mentira, ou é fábula, ou é um conto, alguém inventou. Não, ninguém inventou, isso aconteceu. Então veja só, o poder de Deus. Algumas outras religiões falam em milagre. Não é questão de milagre. Ele resgatou o garoto para a vida, Deus resgatou o garoto para a vida, para servi-lo até que ele quiser. Não é questão que alguém ficou pedindo para o menino volte, ou alguém ficou pedindo à mãe e pai para ele não morrer porque ele tinha sido picado pela cobra. Deus fez o garoto voltar à vida para servi-lo. É diferente de quando a pessoa pede para, eu quero meu filho de volta, não. Saranga Thakura, ele queria um sucessor para cuidar da deidade, alguém que cuidasse. E Krishna fez um arranjo. A gente nunca sabe quem será o próximo a cuidar da deidade. Então, aquele pujari que está ficando velho, ele não precisa se preocupar, porque alguém vai cuidar da deidade. Se não tem ninguém, alguém vai cuidar. Krishna arruma. Krishna escolhe quem será o próximo. Não somos nós que escolhemos, é Krishna que escolhe. Vamos ler mais aqui, temos bastante tempo ainda para ler hoje. Então, Srilacharya Maharaj, ele está contando as histórias de acordo com o local que ele vai no Parikrama. Aqui ele contou essa história porque ele estava no local que aconteceu isso. Continuando aqui, do mesmo lugar, então. O lugar é Mangati. Mangati é o local que isso tudo aconteceu. Vamos para a parte 4 da aula. Continuando então a aula, Srilacharya Maharaj continua falando. Eu já falei muito. Nós chegamos ao templo Shripati de Srila Vrindavana Das Thakura, que compôs o Sri Chaitanya Bhagavata. Nós temos um livro de tamanho compacto. Você pode comprá-lo. Descreve os passatempos do Chaitanya, de Chaitanya Mahaprabhu. Muitas pessoas compram primeiro o Sri Chaitanya Charitamrita, mas se você não ler o Sri Chaitanya Bhagavata primeiro,
não será capaz de entender nada do Sri Chaitanya Charitamrita. Então veja só a orientação de Srila Maharaj. Primeiro ler Sri Chaitanya Bhagavata, escrito por Srila Vrindavana Das Thakura. Depois leia o Chaitanya Charitamrita, que é muito maior. Muito, muito maior. São 7 volumes. O Chaitanya Bhagavata é um volume só. É um livro grosso, mas é um volume só. Mas se você não ler o Sri Chaitanya Bhagavata primeiro, não será capaz de entender nada do Sri Chaitanya Charitamrita. Você deve primeiro ler o Sri Chaitanya Bhagavata. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami disse que Srila Vrindavana Das Thakura é o Vyasa Deva dos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Que é Vrindavana Das Thakura. Então, Vrindavana Das Thakura é o Vyasadeva do Gaura Lila. Há tantos passatempos que podemos falar. Eu escrevi muito em Sri Navadvipidam Mahatmya Mukta Mala. Como viemos aqui hoje, cantaremos um kirtan em glorificação a Shriman Nityananda Prabhu, que foi composto por Srila Vrindavana Das Thakura. Então, Srila Acharya Maharaj, ele canta a canção Nitai Amara Doyara Avadi. O nosso Srila Guru Maharaj, Om Vishnupada, Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj, ele escreveu o mantra, o Pranam Mantra de Srila Vrindavana Das Thakura e Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu. Então, Srila Govinda Maharaj escreveu os 2 Pranam Mantra. O que quer dizer esse Pranam Mantra aqui, em português? Ele é longo. Ofereço as minhas reverências a Srila Vrindavana Das Thakura e Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, que tornaram públicos os passatempos do avatar oculto, Sri Chaitanya. Ambos foram adornados com o pó misericordioso dos pés de lótus de Nityananda Prabhu. Eu ofereço as minhas reverências a esses 2 sábios inconcebíveis que assumiram a forma de Vyasadeva, um explicitamente Vrindavana Das Thakura e o outro secretamente Srila Krishna Das Kaviraj Goswami. Sri Sri Guru Gauranga, Gandharva, Govinda e seus associados, eles são sempre vitoriosos e nós, os estudantes, oramos por sua misericórdia. Sri Gauranga Sundar, o Senhor do meu Senhor, amará Prabhu Gauranga Sundar, aconselhou aqueles que são mais humildes que uma folha de grama, mais tolerantes do que uma árvore, que não desejam nenhuma honra e dão honra aos qualificados para sempre. E dão honra a todos, será qualificado para sempre a cantar o santo nome do Senhor Krishna. E esse verso aqui é muito conhecido, é o 3º verso do Sri Shikshastakam, que é o verso que Srila Govinda Maharaj, ele falou que era o principal que Mahaprabhu escreveu.
Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahisnuna Amanina Manadena Kirtanya Sadahari. Mas Vrindavana das Sakura, Vrindavana das Mahasaya, o Vyasa do Sri Chaitanya Lila, ele disse, se algum pecador desconsiderar isso e fizer alguma ofensa, eu chutarei esse pecador na cabeça. Como isso pode ser harmonizado? Eu pensei que um devoto, ele mostraria intensamente uma tristeza sentida no coração. Não há tal consideração aqui, mas o que é isso? Vaishnavacharya disse, em tais casos, o Senhor, ele mostra extrema misericórdia para com a alma diva. No entanto, o que vemos aqui, surpreso e espantado, eu fiquei bastante intrigado para entender isso. Acharya disse também, nos casos em que o Senhor Supremo ou mesmo muitos mestres espirituais ignoram grandes ofensores, Thakura Vrindavana não ignora tais pecadores e, assumindo pessoalmente essa responsabilidade, ele os pune. Então, Srila Vrindavana das Thakura, ele pune aquele que é ofensor a Krishna. Aquele que é ofensor, ele falou, eu chuto a cabeça deles. Mas a maioria dos Vaishnavas, eles são misericordiosos com eles. Aqui, estabelecendo um relacionamento bom ou ruim com o clã de tais candidatos à punição do Senhor Yama, que não valem a pena ser olhados ou tocados. Aí tem um verso aqui que diz assim, ele os puxa para o tribunal do Senhor Supremo. Está escrito muito bem aqui, não temos tempo para ler tudo agora, mas eu vou ler algumas partes para vocês. Quando se trata de lutar pela dignidade de seus devotos, o Senhor, ele deu alguma concessão açucarada ao partido protestante. Além disso, ele explicou que, primeiro, sem que eles soubessem, eles recebem uma concessão para garantir o fim de sua pobreza eterna. E aí Srila Maharaj fala, que lindo isso. Sem guerra, sem saque, se você pode registrar uma queixa contra a polícia junto às autoridades, assim como é preciso um pouco a pólvora tem que ser um pouco moída. Então, é possível ganhar alguma coisa. Isso deve ser ensinado novamente nos dias atuais e a era atual. Portanto,
Sri Vrindavana Das Thakura, ele fez a provisão para este tumulto com você. Pense bem e entenda como todos vocês estão em dívida com ele por isso. O prefeito disse, então, está certo, vamos saquear a riqueza de Sri Vrindavana Das Thakura e revoltar-nos ainda mais. Acharya disse, quando eles vêm para saquear, eles obtêm uma riqueza tão valiosa que, sem informar às autoridades, eles furtivamente iniciaram um grande festival de canto e dança dentro de seu coração, transbordando. Dentro da delegacia de polícia de Purbastali, no distrito Bardhaman, existe uma antiga vila chamada Mangati, que existe até hoje. Os anciãos e o autor do Bhakti Ratinakal instruem que esta vila, Mangati, é chamada Ilha Modradrum de Navadvipa. O rio Bhagirathi, ele flui nos arredores de Mangati. As deidades de Sri Gaura Nityananda, que foram servidas por Srila Vrindavana Das Thakura, são adoradas nesta vila eternamente. Disse que Thakura Vrindavana, ele nasceu nesta aldeia. Hoje, há um lugar que é identificado como a casa de Thakura Mahasaya, Srila Vrindavana Das Thakura, onde considera que Vrindavana Das Thakura caminhou e passou a sua infância. A casa paterna da esposa de Shrivas, que é Malini Devi, ela ficava em Mangati. Shrivas Pandit, ele viveu em Sri Navadvipa e é um querido devoto de Sri Gauranga Sundar. A filha de seu irmão, Sri Narayani Devi, ela casou-se em Mangati. Em seus últimos anos, Malini voltou para a casa de seu próprio pai e morreu lá. Narayani era casada com um dos membros da família extensa de Malini. E Shri Vrindavana Das Thakura, ele apareceu do ventre de Sri Narayani. Thakura perdeu o seu pai em sua infância, assim como o seu venerável pai se tornou devotado ao serviço do Senhor. Sri Chaitanya Chandra. Ele deixou o seu corpo. Seu nome não é particularmente mencionado em nenhum lugar, nenhuma escritura. Alguns dizem que, porque o seu pai não se abrigou completamente no sentimento de lotos sagrados do Senhor, a identidade desse Vrindavana Das Thakura não está relacionada
à identidade de sua família paterna. Aqui, então, Srila Acharya Maharaj está contando a história de Srila Vrindavana Das Thakura, aonde ele apareceu, que ele é filho de Narayani, e toda essa história aqui. E o pai dele não se rendeu totalmente a Mahaprabhu, então ele não aparece nem o nome dele, nem nada da família paterna de Srila Vrindavana Das Thakura. A partir de hoje, as deidades sagradas de Sri Gaura Nityananda, instaladas por Srila Vrindavana Das Thakura, na casa da esposa de Shrivas Pandit, Malini Devi, foram transferidas para outro local, e embora sejam servidas de acordo com todas as regras e regulamentos apropriados, o seu serviço não tem o mesmo florescente escopo e esplendor. Shri Vrindavana Das Thakura, ele passou muito tempo em Denur. Não ouvimos nada sobre Sri Thakura Mahasaya aceitar uma vida familiar, casar-se. Entre os seus 4 discípulos, ele legou todas as suas propriedades em Denur para Sri Ramahari, um Brahmani Kayasta, do norte de Rhodes. Pouco antes de Sri Gauranga Sundar deixar Navadvipa, a mãe de Sri Thakura Mahasaya, Narayani era apenas uma menina de 4 anos naquela época. Ela era uma receptora reverenciada do olhar afetuoso de Sri Chaitanya Chandra. No futuro, quando ela se tornou um membro da família de seu marido, na casa paterna de Sri Malini Devi, ela criou e cuidou de seu filho precioso, Srila Vrindavana Das Thakura, até a sua adolescência. Então aqui Mahaprabhu, Srila Acharya Maharaj já contou essa história, que Mahaprabhu, ele deu misericórdia para Narayani, a mãe de Srila Vrindavana Das Thakura, quando ela tinha 3, 4 anos de idade. Ele deu a praçada direto na boca dela e ele colocou a mão na cabeça dela também. Há muito escrito sobre Srila Vrindavana Das Thakura e muito pode ser dito. O que Gurudeva e Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta escreveram é muito bonito. Não sei se você entendeu ou não o que li, mas terminarei recitando as palavras de nosso precursor Gurudeva, Srila Kaviraja Goswami, que foram ditas sobre Srila Thakura Mahasaya, Srila Vrindavana Das Thakura. Então tem um verso aqui que Srila Krishna Das Kaviraja Goswami escreveu. Os tolos apenas leiam Sri Chaitanya Mangala. Ao ler esse livro, você pode compreender todas as glórias de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jai Srila Vrindavana Das Thakura ki Jai. Sri Navadvipa Parikrama ki Jai. Aí ele vai falando aqui o Jaduani, Srila Acharya Maharaj. E ele fala assim, os caminhões com praçada
chegaram e a multidão fica muito agitada para continuar o discurso, a aula. Então, Srilacharya Maharaj concluiu a aula e está cuidando dos arranjos da distribuição da praçada. Ele já falou anteriormente, Srilacharya Maharaj, que as pessoas ficam pensando somente na comida, somente na praçada. Aí quando chegou os caminhões de praçada para distribuir para os devotos, todo mundo fica agitado e não tinha mais como continuar a aula. Então ele encerrou a aula no momento que os caminhões chegaram e foi organizar a distribuição da praçada. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Amanhã de manhã vamos continuar a leitura. Essa leitura de Srilacharya Maharaj no último dia do Parikrama de Shri Navadvipan. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Por enquanto não temos perguntas. Nem comentários. Esse livro é muito importante, esse livro que Srilacharya Maharaj falou que ele escreveu, que conta toda essa história do Parikrama de Shri Navadvipan. Nós não temos ele traduzido ainda para o português, mas algum dia, pela vontade de Deus, de Krishna, nós teremos ele e poderemos ler aqui no templo mesmo. E cada um pode ler em casa se quiser. É importante, Srilacharya Maharaj falou que são histórias muito importantes, os passatempos de Mahaprabhu muito importantes. E ele escreveu esse livro, tem muita informação lá. E ele está lendo alguns trechos aqui durante esse Parikrama do ano passado. Então, nós vamos ver, de repente, se vai chegar alguém novo, que fale bem inglês, que tenha vontade de fazer essa tradução. Então, nós vamos requisitar a pessoa para ela começar a traduzir. Enfim, nós temos que ter novas pessoas para continuar o serviço que Sripad Tapasi Maharaj começou, traduzindo os livros da missão para o português. Mas isso daí tudo é arranjo de Krishna, como foi falado aqui hoje na aula, que Saranga Thakura, ele estava preocupado que estava ficando velho, não tinha ninguém para fazer o puja nas deidades, ninguém para substituí-lo, e aí a deidade apareceu para ele no sonho e orientou ele para iniciar o primeiro que ele visse, e esse garoto que estava morto ficou pujari depois dele, assumiu a posição de pujari. Então, a deidade faz o que ela quer, Deus faz o que quer. Ele pode restabelecer a vida de alguém para servi-lo, ele faz o que ele quer, ele é onipotente, ele manda em tudo. Não existem regras e regulamentos, não existe nada para Deus. Então, se ele quiser, vamos ter esse livro traduzido. Quando ele quiser também. Mas nós temos que ter vontade de fazer, claro. Temos que fazer a nossa parte. Vamos então cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de ver quem participou conosco. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Govinda Ram Shri Madhusudan Govinda Ram Shri Madhusudan Shri Hari Gopita Madana Mohan Shri Hari Gopita Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chanda Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chanda
Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha Shiva Gopal Bhakta Das Raghunatha Shiva Gopal Bhakta Das Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha Hoite Vignanasha Krishna Pura Jaha Hoite Vignanasha Krishna Pura Jai Goshai Jamuni Dharana Jai Goshai Jamuni Dharana Charan Sevi Bhakta Saneva Charan Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Yogila Janame Janame More Yogila Jai Goshai Jobe Prate Koila Vaso Jai Goshai Jobe Prate Koila Vaso Krishna Chaitanya Korila Prakash Krishna Chaitanya Korila Prakash Anande Bolo Hari Braja Vrindavan 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 Guru Vaishnava Pade Vajayama Guru Vaishnava Pade Vajayama Guru Vaishnava Pade Vajayama Guru Vaishnava Pade Vajayama Hari Ram Sankirtan Kare Narotama Hari Ram Sankirtan Kare Narotama Hari Ram Sankirtan Kare Narotama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Rama Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Gaura Hari Jaya Sachinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Sachinandana Gaura Hari Jaya Sachinandana Gaura Hari Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura
Haribol, 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 haribol. Vamos ver quem está participando conosco hoje da live pelo Facebook. Temos aqui conosco hoje a Malini Devidasi, Ana Purna Devidasi, Ishan Krishna Prabhu e também aqui Sridhar Govinda assistindo também conosco aqui, Prabhu. Agradeço a presença de todos. Se tiver mais alguém também que não quis se identificar, também agradeço a presença. Amanhã continuaremos a leitura sobre Parikrama do ano passado de Sri Navadvipam, amanhã de manhã. Às 7 horas da manhã começaremos com Mangalarati e às 8 horas começa a leitura da aula de Silachara Maharaj. Então, uma boa noite a todos. Dandavat Pranam. Até amanhã às 7 horas. E amanhã à noite, amanhã domingo, teremos o programa como hoje, começando às 18 horas.